O milagre que mudou a vida de Francisca, quando a fé venceu o impossível. Francisca Oliveira tinha apenas 7 anos quando os médicos deram um veredito que abalou sua família: doença de Niemann-Pick tipo C, uma condição genética rara e degenerativa que afeta o sistema nervoso, causando perda progressiva de funções motoras, demência e, na maioria dos casos, a morte precoce. Os especialistas foram claros: não há cura. Apenas tratamentos paliativos para retardar o avanço da doença. A mãe de Francisca, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como diarista em São Paulo, ouviu aquelas palavras como uma sentença. O pai, seu João, um pedreiro que já lutava para sustentar a família, desabou em lágrimas ao ver a filha, antes tão ativa, começar a tropeçar, perder o equilíbrio e esquecer coisas básicas, como o nome dos pais. Os primeiros meses foram um pesadelo. Francisca, que adorava brincar de pular corda e desenhar, passou a ter crises de rigidez muscular, quedas frequentes e episódios de confusão mental. Os remédios eram caríssimos, e mesmo com a ajuda de amigos, a família não conseguia arcar com os custos. Dona Maria, desesperada, começou a buscar ajuda em todos os lugares: hospitais públicos lotados, benzedeiras, centros espíritas. Nada adiantava. Até que, certo dia, enquanto esperava um ônibus no terminal Princesa Isabel, ela ouviu uma mulher falando com entusiasmo sobre um lugar onde Deus operava milagres todos os dias. Era a Igreja Universal do Reino de Deus, na Rua Moca. Lá, eles oram com fé, e as pessoas são curadas, disse a mulher, segurando uma revista Folha Universal com testemunhos de cura. Dona Maria, com os olhos cheios de lágrimas, guardou o endereço no bolso. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, Dona Maria levou Francisca, já em uma cadeira de rodas, à Universal. Ao entrar, sentiu algo diferente: o som dos hinos alegres, as pessoas orando com fervor, os pastores falando com autoridade espiritual. Um obreiro se aproximou e, sem julgar, perguntou: Irmã, o que a senhora precisa? Minha filha está doente, doutor. Os médicos disseram que não tem jeito. Aqui, a gente não acredita em impossíveis. Deus é maior que qualquer diagnóstico. Francisca foi levada até a frente, onde o pastor fez uma oração poderosa, ungindo-a com óleo consagrado. Dona Maria chorou enquanto o pastor declarava: Em nome de Jesus, esta doença é quebrada. O sangue de Cristo limpa todo o mal do corpo desta criança. Naquele dia, Francisca não saiu andando, a doença ainda a mantinha frágil, mas Dona Maria sentiu uma paz que não sentia há meses. O pastor explicou sobre a campanha da fé, onde ela deveria jejuar nas terças e se dedicar às orações das vigílias santas. Também falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, lembrando que Deus abençoa quem confia nele acima de tudo. Dona Maria, que mal tinha dinheiro para o aluguel, decidiu dar um passo de fé. Com as últimas economias, ela separou o dízimo e uma oferta, colocando-os no envelope com lágrimas nos olhos. Se o Senhor é fiel, Ele vai me ajudar, pensou. A corrente de oração que quebrou as correntes do mal. As semanas seguintes foram de luta espiritual. Francisca piorou, as crises se intensificaram, e os médicos sugeriram internação. Mas Dona Maria não desistiu. Todas as noites, ela participava da fogueira santa, onde centenas de pessoas oravam juntas em alta voz, quebrando maldições e declarando milagres. Os pastores ensinavam: a doença não é de Deus. É obra do inimigo, e nós vamos expulsá-lo. Numa dessas noites, durante uma corrente de oração, o pastor chamou Francisca ao altar. Com as mãos sobre a cabeça dela, ele ordenou em voz firme: Espírito de morte, sai agora em nome de Jesus. Todo o mal que está neste corpo, eu quebro pela autoridade do sangue do Cordeiro. De repente, Francisca começou a tremer. Dona Maria, assustada, quase gritou, mas o pastor a acalmou. É a unção agindo. O inimigo está saindo. Quando a menina abriu os olhos, estava confusa, mas sorriu fraco. Mãe, eu vi um homem de branco. Ele me segurou a mão e disse que eu ia ficar boa. Naquela noite, Francisca dormiu sem crises pela primeira vez em meses. O milagre que os médicos não podiam explicar. 3 semanas depois, no retorno ao hospital para mais exames, os médicos ficaram estarrecidos. Os marcadores da doença, que antes estavam em níveis críticos, haviam diminuído drasticamente. O neurologista, incrédulo, repetiu os testes.
Isso não faz sentido. A progressão parou. É como se a doença tivesse regressado. Francisca começou a recuperar os movimentos. Primeiro, conseguiu segurar um copo. Depois, deu alguns passos com ajuda. Até que, num domingo de testemunho no altar, ela subiu sozinha, ainda trapega, mas sem a cadeira de rodas, e contou sua história diante de centenas de pessoas. Jesus me curou, disse, com voz trêmula, enquanto a igreja explodia em glórias a Deus. Dona Maria, ao lado, chorava sem parar. Eu não tenho palavras. Só sei que, se não fosse esta igreja, minha filha não estaria aqui. A lição que mudou tudo: fé é ação. Hoje, 2 anos depois, Francisca corre, estuda e vive como qualquer criança de sua idade. Os médicos a chamam de acaso inexplicável. Mas Dona Maria sabe a verdade. Não foi a medicina. Foi a fé. Foi a Igreja Universal, onde aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando tudo parece perdido. Ela agora é dizimista fiel, participa das campanhas de prosperidade e leva outras mães desesperadas para a igreja. Seu João, que antes bebia para afogar a dor, se tornou obreiro e ajuda nos cultos. O pastor sempre repete uma frase que marcou a família: fé sem obras é morta. Mas quando você age, Deus age com você. Francisca, com seus olhos brilhantes, resume tudo em uma frase simples: Deus é bom. E Ele mora na Igreja Universal. E assim, mais um milagre se junta aos milhares que acontecem todos os dias naquela casa de oração, onde a fé move montanhas e onde nenhum caso é impossível para Deus. A notícia do milagre de Francisca se espalhou rápido no bairro. Primeiro foram os vizinhos, que viam a menina correr pela rua, saudável e cheia de vida, enquanto antes só a conheciam deitada, fraca, com os olhinhos fundos de quem já tinha desistido. Depois, foram os parentes distantes, que ligavam emocionados para Dona Maria, perguntando como tinha acontecido aquela virada. Ela não cansava de repetir: foi na Igreja Universal. Foi Deus quem fez. Um dia, uma mãe chamada Ana, que morava na rua de trás, bateu à porta de Dona Maria com o rosto molhado de lágrimas. No colo, carregava o filho Lucas, de 5 anos, que há meses lutava contra uma doença rara nos rins. Os médicos já tinham dito que só um transplante salvaria o menino, mas a fila era longa, e o tempo, curto. Dona Maria, me leve onde a senhora foi. Eu não tenho mais para onde correr, suplicou. Dona Maria não hesitou. Na mesma hora, pegou a mão de Ana e levou ela e o Lucas para a CCB. Era uma terça-feira, dia de cultos de descarrego, e a igreja estava cheia de pessoas com necessidades iguais ou maiores. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para subir ao altar, Ana subiu trêmula, com o filho nos braços. As lágrimas escorriam sem parar enquanto ela pedia: Senhor, não deixe meu filho morrer. Eu creio que o Senhor pode curá-lo, assim como curou a Francisca. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar com autoridade. Não eram palavras bonitas ou vazias, era uma oração de guerra, como se ele estivesse enfrentando o próprio mal diante de Deus. A igreja inteira se uniu, repetindo em coro: é cura. É milagre. Em nome de Jesus. Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza que nascia no coração. Na semana seguinte, os exames de Lucas surpreenderam até os médicos. Os rins, que antes estavam com função reduzidíssima, começaram a mostrar melhora. Isso não tem explicação científica, disse o nefrólogo, coçando a cabeça. Mas Ana já sabia a resposta. Ela voltou à igreja com o menino, desta vez não chorando de desespero, mas de gratidão. Deus ouviu meu clamor, ela testemunhou no altar, enquanto Lucas, sorridente, abraçava o pastor. O milagre de Lucas chamou a atenção de mais pessoas. Uma senhora com câncer em estágio avançado, um jovem paralítico após um acidente, uma família endividada à beira de perder a casa, todos começaram a chegar à CCB, atraídos pelas histórias de vitória. E a cada culto, mais testemunhos surgiam. Não eram curas instantâneas como mágica, mas processos, batalhas espirituais onde a fé era provada, e Deus, fiel. Seu João, que agora era obreiro, via tudo aquilo com os olhos cheios d'água. Ele, que já tinha sido um homem quebrado pelo álcool, agora via sua família restaurada e outras famílias sendo salvas.
Antes, eu pensava que Deus tinha me abandonado, ele confessava aos novos irmãos na fé. Mas era eu quem tinha abandonado a Deus. Quando voltei para ele, tudo mudou. Dona Maria, que antes mal conseguia sair de casa de tão abalada, agora era uma das primeiras a chegar na igreja. Ela ajudava a organizar as campanhas, levava comida para os necessitados e orava com quem chegava desesperado. Deus não só curou minha filha, ele me deu um propósito, ela dizia, com a Bíblia sempre na mão. Um domingo, durante o culto da família, o pastor fez um pedido especial: quem aqui já recebeu um milagre na Igreja Universal, levante a mão. Quase todas as mãos se ergueram. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos tinham uma história para contar. Francisca, agora com os cachos crescidos e cheia de energia, pulou no colo da mãe e gritou: Mamãe, olha quanta gente feliz! E era a verdade. Aquelas paredes simples, aquele chão de cimento, aquele altar sem luxo, tudo aquilo era o lugar onde Deus escolhera operar. Não havia holofotes, nem propagandas, nem promessas vazias. Só havia fé, oração e um Deus que não desiste de ninguém. No final do culto, enquanto as famílias se abraçavam e compartilhavam suas vitórias, o pastor olhou para todos e disse com voz firme: Isso aqui não é sorte. Não é coincidência. É o poder de Deus agindo na vida de quem crê. E enquanto houver alguém disposto a lutar na fé, os milagres não vão parar. E assim, a história de Francisca, que poderia ter terminado em lágrimas, se tornou apenas o começo de uma corrente de bênçãos que não parava de crescer. Porque na Igreja Universal, todo dia é dia de milagre. E toda vida, por mais difícil que pareça, pode ser transformada. Naquela mesma semana, enquanto Francisca ainda se emocionava com a vitória que Deus lhe dera, outra família chegava à igreja com o coração apertado. Era o casal Antônio e Maria, que há meses lutavam contra uma doença grave em seu filho mais novo, Pedro, de apenas 7 anos. Os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer, que era só questão de tempo. Mas eles não aceitaram desistir. Maria, com os olhos inchados de tanto chorar, seguiu a orientação de uma irmã da igreja que lhe disse: leve seu filho ao altar. Deus ainda faz milagres. E foi o que fizeram. Na primeira reunião que participaram, Pedro, fraco e pálido, mal conseguia ficar de pé. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade, algo mudou. Foi como se uma corrente de vida invadiu aquele corpo frágil. Pedro, que antes mal conseguia respirar sem ajuda, começou a se mexer. Os pais, de joelhos, sentiram o calor da fé queimando dentro deles. E então, o impossível aconteceu. O menino abriu os olhos, sorriu e disse, com uma voz que parecia renascer: Mãe, estou com fome. A igreja inteira explodiu em glórias. Médicos que antes não davam esperança agora se surpreendiam com os exames, que mostravam a doença completamente erradicada. Pedro não só sobreviveu como ganhou uma saúde que nem antes da doença ele tinha. E Antônio, que era um homem quieto e desconfiado, agora não se cansava de contar para todos: Deus não só curou meu filho, ele nos deu uma nova família. Mas os milagres não paravam por aí. No mesmo mês, uma jovem chamada Ana, que há anos lutava contra uma depressão profunda, chegou à igreja arrastada por uma amiga. Ela não acreditava em nada, só queria um pouco de paz. Mas quando ouviu os testemunhos daqueles que haviam sido libertos, algo dentro dela começou a tremer. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre o poder da oração, Ana sentiu como se mãos invisíveis a puxassem para frente. Ela caiu de joelhos e começou a chorar de uma forma que nunca havia chorado antes. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma carga de anos estivesse saindo dela. Quando se levantou, sentia uma leveza que não conhecia. A escuridão que a acompanhava havia desaparecido. Hoje, Ana é uma das obreiras mais dedicadas da igreja. Ela diz que não foi só a depressão que Deus tirou, mas também um vazio que ela nem sabia que tinha. Eu achava que minha vida não tinha mais jeito. Mas Deus mostrou que, para Ele, não existe caso perdido. E assim, a cada culto, a cada reunião, mais vidas eram tocadas. Um homem que estava prestes a perder o emprego recebeu uma promoção inesperada. Uma mulher que não conseguia engravidar há anos descobriu que estava esperando um bebê. Um jovem viciado em drogas, que já havia sido dado como perdido pela família, voltou para casa transformado, com um propósito novo. O pastor sempre repetia: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por um,
pode fazer por todos. O que importa é a fé e a disposição de lutar. E a igreja continuava cheia, não por obrigação, mas porque as pessoas haviam descoberto algo que o mundo não podia oferecer, um Deus que ouve, que age e que nunca desiste de ninguém. Porque na Igreja Universal, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. E toda história de dor pode se tornar um testemunho de vitória. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Maria chegou à igreja com o coração partido. Ela havia perdido o marido em um acidente de carro há 2 anos e, desde então, vivia mergulhada em dores físicas e emocionais. Os médicos haviam diagnosticado uma doença rara nos ossos, que a deixava quase impossibilitada de andar. As noites eram de choro, e os dias, de desespero. Por que Deus permitiu tudo isso? Ela perguntava, sentindo que a vida não tinha mais sentido. Mas algo dentro dela a levou até aquele templo. Talvez fosse a voz de uma vizinha que, depois de receber uma cura, não parava de falar da força que encontrou ali. Ou talvez fosse apenas um último grito de esperança. Maria entrou manca, apoiada em uma bengala, com os olhos inchados de tanto chorar. Sentou-se no fundo, como se quisesse passar despercebida, mas Deus já a havia visto antes mesmo dela chegar. Quando o pastor começou a orar pelas pessoas, ele parou de repente, olhou fixamente para o fundo da igreja e apontou: tem uma irmã ali que está sofrendo há muito tempo. Deus está dizendo que hoje é o dia da sua libertação. Levante-se, em nome de Jesus. Maria sentiu um arrepio. Era ela. Tremendo, tentou se erguer, mas a dor nas pernas era intensa. 2 irmãs da igreja correram para ajudá-la, e o pastor, com voz firme, declarou: em nome de Jesus, essa dor sai agora. Os ossos dessa irmã são restaurados neste instante. Foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Maria sentiu um calor intenso nas pernas, seguido por uma força que não vinha dela. Soltou a bengala sem pensar e, para sua própria surpresa, deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus quando ela começou a andar não manca, não com dor, mas com passos firmes, como se nunca tivesse tido problema algum. As lágrimas agora eram de alegria. Eu estou curada. Eu estou curada, gritava, abraçando todos que passavam por ela. Mas o milagre de Maria não parou aí. Naquela mesma noite, enquanto ela dormia, sonhou com o marido. Ele estava sorrindo, vestido de branco, e disse: Deus te deu uma segunda chance. Não desperdice. Ao acordar, Maria soube que aquilo não era apenas um sonho, mas uma mensagem. Ela voltou à igreja no dia seguinte, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira. Começou a servir no departamento de visitação, levando esperança a outros que, como ela, achavam que tudo estava perdido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um casal chegava à igreja pela primeira vez. Carlos e Ana estavam à beira do divórcio. Brigas constantes, traições e desentendimentos haviam apodrecido o amor que um dia juraram ser eterno. Eles vieram por insistência da mãe de Ana, que orava por eles há meses. Vamos só uma vez, para ela parar de encher o saco, disse Carlos, cruzando os braços, cético. Mas quando o pastor começou a falar sobre restauração familiar, algo mexeu dentro deles. Deus não quer ver lares destruídos. Ele quer curar o que foi quebrado, disse o homem de Deus, olhando diretamente para eles, como se soubesse de toda a sua dor. Ana começou a chorar. Carlos, mesmo resistente, sentiu um nó na garganta. No final do culto, o pastor os chamou ao altar. Segurem as mãos um do outro e peçam a Deus para renovar o amor de vocês, orientou. Relutantes, eles obedeceram. E então, algo sobrenatural aconteceu. Carlos sentiu como se um peso imenso saísse de suas costas. Ana teve uma visão rápida, era o dia do casamento deles, e ela viu Jesus ao lado do altar, sorrindo. Quando abriram os olhos, estavam se olhando de um jeito que não faziam há anos. Não houve palavras, apenas um abraço apertado e lágrimas de arrependimento e esperança. Naquela noite, em casa, conversaram até o amanhecer. Perdoaram. Recomeçaram. Os testemunhos se multiplicavam. Um homem que estava em uma cadeira de rodas há 5 anos se levantou e caminhou. Uma mãe recebeu a notícia de que o filho, dado como morto em um acidente, havia sido encontrado vivo em um hospital distante.
Um empresário falido recebeu uma ligação de um cliente que cancelara um contrato milhões, mas, de repente, desistira da ideia e queria fechar o negócio novamente. E assim, a cada culto, a fé das pessoas crescia. Não era magia, não era coincidência. Era Deus mostrando que, quando o homem diz é impossível, ele responde: para mim, tudo é possível. A igreja não era um lugar de religiões frias ou rituais vazios. Era um hospital de almas, onde corações partidos eram costurados, sonhos mortos ressuscitavam e vidas eram transformadas pelo poder de um Deus que ainda faz milagres. Porque, no final das contas, a maior prova de que Deus está vivo não estão nos livros nem nas teorias, mas nas histórias de pessoas comuns que, depois de tocarem no altar, saíram diferentes. E essas histórias não paravam de acontecer. Todos os dias, uma nova vitória. Todos os dias, um novo milagre. Porque onde há fé, Deus age. E naquela igreja, a fé nunca faltava. O milagre que não acabou. E então chegou o dia em que ela voltou. A mesma mulher que, meses antes, havia entrado arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma esmagada pela sentença médica, não há mais o que fazer. Seu nome era Clara, e sua história se tornaria o selo vivo daqueles dias de glória. Quando subiu ao altar pela última vez, não foi com lágrimas de desespero, mas com um sorriso que só quem viu o impossível pode entender. Os exames, antes repletos de sombras, agora brilhavam limpos. Os médicos, os mesmos que haviam assinado seu atestado de despedida, balançavam a cabeça incrédulos, não há explicação científica. Mas ali, entre aquelas paredes onde a dor se encontrava com a esperança, todos sabiam a verdade: Deus havia escrito o final daquela história com suas próprias mãos. Clara abraçou o pastor, depois a irmã que nunca deixou de orar por ela, e por fim, olhando para a multidão que chorava e aplaudia, sussurrou: eles disseram que eu não veria o próximo Natal. Mas Deus disse que eu dançaria no de meus netos. E ali, no meio da igreja, ela girou leve, livre, como se cada passo fosse uma canção de gratidão. A reflexão que ficou. Aqueles que testemunharam não esqueceram: milagres não são apenas curas ou sinalizações grandiosas. Às vezes, são o pai que volta para casa depois de anos no vício, a mãe que encontra forças para perdoar, o jovem que larga a faca e pega a Bíblia. Deus não muda as leis da natureza por capricho, mas por amor, e seu maior milagre é transformar corações de pedra em fontes de compaixão. A lição que ecoou. A igreja não era um lugar onde Deus fazia milagres. Era onde ele encontrava pessoas dispostas a acreditar que, mesmo na escuridão, sua luz ainda brilha. A fé não anula a dor, mas a atravessa, e do outro lado, sempre há uma história para contar. E assim, a cada culto, a chama se avivava. Porque quando o homem diz acabou, Deus sussurra: e espere. Minha hora é a melhor. E ali, entre lágrimas e risos, o povo aprendeu: milagres não são exceções, são convites para crer que, com Deus, a última página da nossa história ainda não foi escrita.